Olá, pessoal. Aqui eu venho falar para vocês sobre um tema que muitas vezes é importantíssimo e mal falado ou pouco falado, que é a questão dos transtornos específicos da aprendizagem. Quando a gente fala nesse tipo de transtorno, é importante a gente lembrar que nem tudo que é problema de aprendizagem, ou seja, dificuldade de aprendizagem no termo amplo, significa um transtorno de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem, ela acontece com todos nós, ela pode ser, e geralmente ela é transitória, situacional. Por exemplo, quando eu mudo de escola, quando eu vou para uma escola que exige um pouco mais, quando eu estou acostumado com os meus amigos da minha escola anterior, e aí é o processo de luto, mudo de cidade, tenho um término de namoro, estou dormindo mal, porque eu estou ansioso, ou porque eu tenho uma apneia do sono, tenho que me deslocar, pegar várias conduções, pegar a van para ir para a escola, isso exige que eu durma mais cedo e ainda estou me adaptando. Ou seja, são situações que, quando a gente consegue atuar e reverter o ente causal, a criança ou adolescente naturalmente volta a aprender de forma adequada. Agora, transtorno específico da aprendizagem é uma categoria diagnóstica presente na DSM-5, na CID-11, que perfaz um grupo de transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, algo que acomete, que acontece desde idades muito precoces, que possui fundamentos neurobiológicos, fundamentos genéticos. Nesse sentido, é muito comum a gente ter uma criança, por exemplo, um menino com dislexia, que o pai também tinha dislexia, ou que os irmãos têm dislexia, e que é caracterizado por alguns pontos importantes. O primeiro deles é a pervasividade, ou seja, é uma questão ao longo do tempo. Não adianta uma semana que eu tive dificuldade, 2 semanas. Eu preciso ter dificuldade em algumas áreas específicas por pelo menos 6 meses. E essas dificuldades, elas acontecem mesmo que as intervenções adequadas hajam sobre o indivíduo, ou seja, mesmo que as intervenções pedagógicas estejam adequadas, mesmo que as intervenções escolares, familiares, sociais, ou seja, está tudo bonitinho, está tudo correto, e mesmo assim aquele indivíduo que tem uma inteligência normal, por vezes até acima do normal, acima da média, não aprende direito. Isso gera uma discrepância entre potencial, são crianças e adolescentes com potencial muito bom, mas com uma funcionalidade aparente, né, com uma execução prática ruim, porque eles mantêm essa dificuldade. E aí a gente divide os transtornos da aprendizagem em 3 áreas: a leitura, a escrita e a matemática. Quando a gente pensa, né, no prejuízo mais da leitura, que é a dislexia, tem dificuldades em reconhecer palavras, a leitura é lenta, imprecisa, prejuízo na compreensão do texto, impacta na cópia da lousa, provas escritas, leituras em voz alta. Isso gera bullying, gera autoestima rebaixada, evitação. Por vezes são crianças que evitam querer ler, perdão, e a gente pode ter um prejuízo na expressão escrita, que a gente vai chamar de desortografia ou disgrafia. Ou seja, erros ortográficos frequentes, a organização do texto ela é empobrecida, pontuação, gramática, e nesse sentido a letra pode ser muito irregular, ou seja, aquele famoso garrancho, letra que sobe, que desce, o espaço entre as letras e as palavras também é meio desorganizado, e também leva a atividades evitativas, ou seja, por ter dificuldade em saber disso, muitas vezes levando a bullying, esses jovens eles evitam processos de redação, de escrita, porque eles têm medo e cansaço de serem julgados. Já a matemática, que acaba sendo muito frequente no nosso meio, né, justamente a matemática, ela tem esse estigma de ser uma disciplina mais difícil, que é mais complexa do que as demais, né? Então, naturalmente, ela já gera esse certo receio, mas no público que tem um transtorno específico da matemática, que a gente vai nomear descalculia, vai ter dificuldade em fatos aritméticos básicos, cálculos mentais, compreensão de símbolos e operações, mais, menos, vezes, divisão, gestão de tempo, de quantidade, de saber se 10 é menor que 100, que é menor que 1000, frações, tabuada, memorização de tabuada, precisar ficar usando o dedo para pensar na tabuada. E aí, para a gente poder entender, né, quando a gente tem, por exemplo, dislexia, que é um problema na leitura, a habilidade central que está prejudicada é a decodificação e a fluência na leitura. Uma leitura mais lenta, mais silábica, por vezes que simula até uma gagueira, lê devagar, troca letras, ou seja, troca o P por B, o V por F, vaca ao invés de faca, pola ao invés de bola.
E aí, provas de leitura, de interpretação de texto, acabam se prejudicando bastante, né? Em provas de português, de inglês, e até em outras áreas, né? Porque provas de história, geografia, até matemática, usam da leitura como instrumento básico de decodificação e interpretação. Já na leitura, né, passando para a escrita, a habilidade central prejudicada na escrita é a ortografia, a gramática e o próprio texto. Né? Então, ortografia sendo acentuação, uso de vírgulas, acentos, frases de forma inadequada. A gramática, né? Então, estruturas gramaticais, sujeito, verbo, predicado, invertendo o que se sabe sobre os conceitos e as regras gramaticais, e a própria organização textual, um texto muitas vezes empobrecido e uma grande discrepância entre aquilo que a criança, que o jovem sabe explicar na oralidade, que ele entendeu de fato um problema, e aquilo que ele consegue colocar no papel, que muitas vezes vai ser visto como uma redação ruim. E é por isso que a gente reforça as escolas, os pais, enfim, os educadores, que as avaliações sejam feitas com critérios múltiplos. Né? Não adianta você usar só prova de xizinho que você não está avaliando, por exemplo, a habilidade de escrita do sujeito, que pode estar prejudicado e mais para frente no mercado de trabalho, na faculdade, ele pode e deve ser exigido isso, e é um aprendizado que ficou interrompido lá para trás. Matemática, que a gente vai nomear como descalculia, pode ter habilidades centrais prejudicadas, como dificuldade de cálculo, de raciocínio numérico, de entender gradações, ou seja, de entender que uma fração 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, que é a mesma coisa que 2 sobre 4, entender que 100 é menor do que 1000, contas com mais de um dígito, erra conta simples, inverte sinais, e aí a questão do tempo, erro simples, né, por alteração de sinais, por exemplo. E aí a gente parte, pessoal, para os critérios diagnósticos essenciais. Né? É importante que a gente tenha tais dificuldades em pelo menos uma dessas áreas, ou seja, em pelo menos a leitura, ou a escrita, ou matemática, podendo existir ou coexistir mais de uma alteração, pelo menos por 6 meses, mesmo com as intervenções. Ou seja, se o indivíduo teve tais características, tais dificuldades, você fez intervenções e ele melhorou, aquilo foi uma dificuldade pontual, situacional, que foi corrigida. Agora, se você fez todas as intervenções adequadas, deu todos os instrumentos para o indivíduo melhorar e ele mantém-se com dificuldade, há que se falar num transtorno específico da aprendizagem. É importante lembrar que o desempenho desse indivíduo deve ser substancialmente inferior comparado aos alunos da mesma faixa etária, e o início tem que ser na infância. A gente não pode falar de uma dislexia, de uma disgrafia, descalculia que começou na idade adulta. Outro ponto importante é que a gente não pode falar que é explicada por uma deficiência intelectual, por um problema visual, ou seja, o indivíduo não consegue ler, não consegue escrever, porque não consegue enxergar. Então, precisa corrigir a visão primeiro e depois ver. E enfatizar a questão do estigma, não é preguiça, não é falta de interesse, muitas vezes aquela evitação, aquela até birra que as crianças fazem, né? Eu quero fazer tarefa de matemática, quando a gente vê que é muito específico de uma disciplina, muitas vezes não é birra, é que ela está com vergonha, porque ela sabe que ela está performando mal e exige um olhar mais delicado, mais importante da gente sobre os alunos. Né? E a avaliação, ela vai envolver uma avaliação completa, do ponto de vista médico, né, com anamnese, histórico, comorbidades clínicas, todos os aspectos genéticos, clínicos, mas também a anamnese do ponto de vista psicológico, ou seja, aspectos, a gente sabe que aspectos socioemocionais contribuem para melhorar ou piorar o processo de aprendizagem, há uma anamnese pedagógica, ou seja, os pontos fortes, as fortalezas e as dificuldades dessa criança, um exame clínico básico, triagem de audição e visão. Então, de nada adianta a gente pensar que essa criança vai conseguir ler e escrever se ela não enxerga, se ela não consegue ouvir adequadamente. Né? Os órgãos sensoriais da audição e da visão são pilares, são sustentáculos para o processo de aprendizagem vindouro. Né? Outros tipos de avaliação que são muitas vezes utilizados, e eu particularmente uso corriqueiramente, é a avaliação neuropsicológica e a psicopedagógica,
como eu falei, através da avaliação neuropsicológica, a gente vai ter uma ideia do funcionamento cognitivo, mas também socioemocional, e através da avaliação psicopedagógica também da questão social, psicológica, mas sobretudo do funcionamento acadêmico daquela criança, né? Qual a forma, talvez, do Joãozinho, Mariazinha, que tem dislexia, descalculia, aprender mais e melhor, de forma mais eficiente, né? As intervenções vão envolver intervenções pedagógicas com estratégias específicas, por exemplo, treino de consciência fonológica, fluência no sentido da leitura, da escrita, raciocínio matemático, adaptações escolares. A gente está falando muito de questões de inclusão, que são temas muito caros e importantes do ponto de vista de política pública, e, obviamente, tratar as comorbidades. A gente sabe que crianças com dislexia, descalculia, disgrafia, ou seja, a gente sabe que crianças com transtornos específicos da aprendizagem, elas muitas vezes têm TDAH, têm ansiedade, têm depressão. Pode ser uma ansiedade, uma depressão comórbida ou consequente ao problema, né, pelo estigma, pela baixa autoestima. E o TDAH, ele é muito comum vir com dislexia, não só comum, quando o indivíduo, quando tem tanto TDAH quanto dislexia, o prognóstico é muito ruim. Então, a gente precisa fazer uma triagem no tratamento das comorbidades psíquicas. E é importante a gente lembrar que transtorno específico da aprendizagem é uma dificuldade acadêmica que é focal, ou seja, matemática, leitura, escrita, persistente, 6 meses ou mais, que tem uma base neurobiológica, que não é preguiça, que não é má fé, que não é má vontade, e a criança precisa ter uma inteligência e oportunidades adequadas. Senão, pode ser culpa da falta de oportunidade, pode ser culpa de um potencial intelectual não tão bom. E aí, o mais importante, né, na prática de vocês, o que é mais difícil? Diagnosticar cedo ou conseguir uma escola que faça, né, o que a gente chama de parceria, né? A escola parceira, que inclua, que se adapte. Eu acho que quando, no começo, né, tudo que é inicial, inovador, traz uma certa resistência, porque dá a impressão de que a gente vai precisar gastar mais tempo, vai ser mais dificultoso, vai precisar direcionar professores para tarefas que eles não são habituados, mas, de qualquer forma, os transtornos estão aí e são ultra prevalentes. E quanto mais a gente souber disso e mais a gente souber de ferramentas cientificamente comprovadas, né, que funcionam, mais eficiente o nosso sistema escolar vai ser. Consequentemente, menos trabalho esses professores vão ter depois de um tempo implementado, sabe? E a gente está falando do futuro de crianças que, se não forem adaptadas, se não tiverem um desempenho acadêmico tolerável ali, né? Estão trabalhando uma dislexia, trabalhando uma descalculia, podem evadir a escola, podem não se inserir no ensino formal, podem não se inserir no mercado de trabalho formal. Isso tem implicações em termos de sociedade, né? É importante falar, e eu gostaria de trazer essa explicação do que é o transtorno específico de aprendizagem, né? Nomeadamente descalculia, dislexia e disgrafia, como a gente pode atuar com anamnese, diagnóstico diferencial, tratar comorbidades psiquiátricas e as intervenções pedagógicas, e sempre, pessoal, sempre uma tríade, que vai ser a conversa e o diálogo contínuo entre a clínica sendo psiquiatra, sendo pedagogo, psicólogo, a família, pai, mãe ou família ampliada, avô, avó, tio, e o sistema escolar, que precisam estar em constante comunicação e fazer avaliações e follow-up rotineiros, né? Porque esses planos, essas intervenções, eles são dinâmicos. Não adianta você propor 1 hora a mais para um paciente com TDAH, por exemplo, para concluir uma prova, se não precisa mais dessa 1 hora a mais. Essas avaliações precisam ser revistas de tempos em tempos, por exemplo, trimestralmente, a cada 3 meses, tá bom? É isso, pessoal. Gostaria de falar um pouco sobre esse tema aí que eu vejo que cada vez mais a gente fala de TDAH, de autismo e os transtornos específicos têm ficado para trás. Um abraço.